Fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Olá pessoal, Klaus Luz aqui na área novamente com o Ítalo Espíndola, Aline Costa. Olá. E o Lázaro aí. Boa noite a todos, né? Estamos aqui para mais um dia de aprendizado, mais um dia de estudo. E hoje iniciaremos, né, o estudo da obra do Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro de todos da codificação pelo Allan Kardec, né? Que nos honrou aí, nos trouxe tanta informação boa. E como o Lázaro nos convidou, em vez de começar direto pelas perguntas, vamos começar pela introdução. Vamos no formato sempre de ler, né, e depois refletirmos ali sobre as escrituras aqui, sobre o que está escrito nos textos, tá ok? Então a Aline vai fazer a honra de ler pra gente, né? Começar aqui a leitura. Lázaro, quer dar uma palavra antes da gente começar? Sim, eu quero agradecer novamente por estarmos juntos e possamos fazer de hoje um dia inaugural aí das leituras e das reflexões como sendo uma motivação para cada um de nós estarmos aí seguindo Jesus, né? Que o objetivo de aprendermos sobre a doutrina espírita é irmos buscar lá nos ensinamentos de Jesus o que ele verdadeiramente quis deixar para a humanidade. Então, nosso compromisso é seguir o Mestre. Vamos juntos. Amém, com certeza. Então, vamos à leitura. Introdução a O Livro dos Espíritos. Com este livro, em 18 de abril de 1857, raiou para o mundo a era espírita. Nele se cumpria a promessa evangélica do Consolador, do Paracleto ou Espírito da Verdade. Dizer isto equivale a afirmar que o Livro dos Espíritos é o código de uma nova fase da evolução humana. E é exatamente essa a sua posição na história do pensamento. Este não é um livro comum, que se pode ler de um dia para o outro e depois esquecer num canto da estante. Nosso dever é estudá-lo e meditá-lo, lendo e relendo constantemente. Sobre isso... Olha só, nós não poderíamos deixar passar em branco isso que você falou aí, tá? Esse livro não é um livro comum, não é um livro para que nós possamos fazer a leitura simplesmente, porque cada parágrafo nós vamos ter aqui informações que mexem com a gente e vai nos chamar a atenção sobre essa questão do entendimento da vida espírita. Por quê? Porque nós somos espíritos. Nós não somos esse corpo que nós estamos aqui nos apresentando. Nós somos espíritos imortais. A primeira vez que eu ouvi isso na casa espírita, que eu entrei na casa espírita, eu me senti um Highlander. Sabe? Falei, nossa, só Deus mesmo pode criar uma criatura imortal. Né? E aí, firmou dentro de mim uma esperança, uma força, uma fé, que eu falei, eu preciso de tornar isso muito real e não simplesmente lúdico, como a maioria das pessoas trabalham a fé. Tá? E a doutrina dos Espíritos, nós vamos aprender aqui que ela vai nos mostrar uma fé raciocinada, né, para que nós entendamos o que é ser um espírito imortal e que responsabilidade isso vai trazer para cada um de nós. Então é muito legal, logo de cara aqui, ele falou, não é um livro comum, já vai chamando a atenção
porque aqui vai nos trazer muita força no caminho que nós estamos agora nos propondo a vivenciar uma realidade imortal. Mas, por favor, eu falo muito, também. Gostaria de ouvir. Eu queria fazer uma observação que no começo ela fala que o livro ele vem para revolucionar, né? Ou seja, ele vem com uma doutrina e com algumas informações muito diferente do que naquela época se ouvia. E uma das coisas que eu tive quando eu vi pela primeira vez um livro espírita, eu já deixo um insight para quem vai começar, é que você tem que entrar com a mente aberta, né? Às vezes você vai ver ali algumas informações que não batem com as suas crenças, mas que ainda assim você deve estudar, absorver e continuar lendo, porque ali mais pra frente aquilo se encaixa um pouco. Foi algo que eu tive, quando eu comecei a ler um pouco, eu falei, pô, mas isso daqui não tem nada a ver com aquilo, e aí depois quando você continua estudando, vai fazendo mais sentido as coisas. Então, deixar um insight para quem vai começar também, vai até o fim, porque vale a pena. Eu também gostaria de falar sobre essa parte que ele tá dizendo aqui, né, pra gente estudar sempre, meditar, continuar lendo e relendo, porque sempre que a gente lê um livro, que a gente pega esse livro para ler novamente, a gente tem um outro entendimento, né, e conforme a gente vai estudando, a gente vai abrindo mais a nossa mente e vai conseguindo entender novas coisas. Então realmente é muito importante, né, não guardar ele no cantinho depois de ler e sempre estar relendo para aprender cada vez mais. Uma outra observação também que eu acho importante é que logo que ele fala que a doutrina espírita, né, essa codificação é a promessa do Consolador, né? Que ele disse que iria voltar, né? E a gente acredita que ele voltou na forma da codificação, né? Da doutrina espírita. Foi uma forma que ele fez de voltar, né? Jesus disse que ia voltar, então a gente acredita que também isso também tem uma confluência, né? Viu, Klaus? Até essa época, quando a doutrina foi codificada e essa obra saiu, muitos de nós vivíamos, assim, por exemplo, realidades fora da normalidade. Por exemplo, uma pessoa que tem uma mediunidade, ela às vezes se perturbava e a ciência não tinha parâmetros para auxiliar. Ainda tínhamos, por exemplo, tratamentos daqueles mais antigos, né, como choques e outras questões, fazendo com que com esses médios eles ficassem transtornados, desesperados e eram tratados como loucos. A partir daqui, houve um novo entendimento para que a ciência pudesse também ter elementos para melhor tratar do ser humano. Pois todos nós temos mediunidade, todos. Nós vamos aprender aqui como é que se classifica isso, como é que se ordena, né, o nível dessa questão da mediunidade. E assim nós temos não só as obras da codificação, mas todas as obras, por exemplo, que a doutrina tem aí para que nós possamos estudá-la. Tá bom? Sim. Então podemos seguir em frente. Sobre este livro se ergue todo um edifício, o da doutrina espírita. Ele é a pedra fundamental do espiritismo, o seu marco inicial. O espiritismo surgiu com ele e com ele se propagou. Com ele se impôs e consolidou no mundo. Antes deste livro não havia espiritismo e nem mesmo esta palavra existia. Falava-se em espiritualismo e neo-espiritualismo, de maneira geral, vaga e nebulosa. Os fatos espíritas que sempre existiram eram interpretados das mais diversas maneiras, mas depois que Allan Kardec lançou a publicidade contendo os princípios da doutrina espírita, uma nova luz brilhou nos horizontes mentais do mundo. Olha que importante, hein? Que bom que nós estamos, e olha que nós estamos bem na frente, né,
já estamos em 2021, e imagina em 1857, quando essa obra saiu, como foi difícil, nós que já estamos estudando a vida do Allan Kardec, todo o caminhar dele, a importância desse espírito, né? Nós que estamos aprendendo que junto com ele reencarnaram naquela mesma época uma série de espíritos para poder dar sustentação em tudo que ele iria fazer. E a partir daí, hoje, nós ainda encontramos alguma dificuldade quando nós vamos aí no nosso dia comum falar sobre essa questão do espiritismo. O quanto que ainda encontramos opositores, o quanto ainda temos irmãos nossos entendendo de uma outra forma. E como a doutrina espírita nos ajuda a lidarmos com essa situação com naturalidade, sem que nós julguemos aquele que, porventura, não está buscando esse entendimento, nos chama para que nós possamos naturalmente entender, compreender, conviver, né? E seguirmos na mesma paz, na mesma harmonia. É incrível, né? Sim. Coincidentemente, hoje mesmo, né, uma amiga levantou uma questão no nosso grupo que a gente tem de amigos mais próximos sobre o que está acontecendo na Palestina, né? Lá entre a Palestina, né? E os judeus, né? Que essa guerra, bomba, tudo que está explodindo, né? E aí eu fiquei imaginando o quanto de karma, né? Que não é gerado por ambas as partes numa guerra que eles chamam de guerra santa, que corre ad infinitum, né? Então, as chances são que uma encarnação vem palestina, outra encarnação vem judeu, uma encarnação vem palestina, outra encarnação vem judeu, e aí as chances são que mesmo assim não se aprende, né? Enquanto não houver o perdão, né? Enquanto alguém não quebrar essa corrente e não perdoar, né? Essa corrente continua girando, né? E mesmo... Uma vingança, né? Uma vingança. É isso, ad infinitum, né? Ali, né? Então... E aí vem os ensinamentos da doutrina espírita explicando como que isso acontece, o porquê que os espíritos, por exemplo, têm a dificuldade, né, desse relacionamento entre eles. Vai explicar sobre a família universal, certo? Se somos todos criaturas de um só Pai, somos todos irmãos, com entendimentos diversos, e a partir daí a doutrina vem nos trazendo a explicação de que Deus, com a sua benevolência, a sua misericórdia, é tão perfeito na sua criação, que Ele criou meios para que aqueles que ainda não conseguiram vencer pela dor que te apresenta, tenham o amor para poder fazer a diferença. E em dado momento, esses que hoje inimigos, amanhã, pelo amor, eles vencerão tudo isso. Sim. Mas isso é um conteúdo que ao longo do caminho aqui nós vamos mais criteriosamente estudar. Sim. Posso voltar à leitura? Há uma sequência histórica que não podemos esquecer ao tomar este livro nas mãos. Quando o mundo se preparava para sair do caos das civilizações primitivas, apareceu Moisés, como condutor de um povo destinado a traçar as linhas de um novo mundo, e de suas mãos surgiu a Bíblia. Não foi Moisés quem a escreveu, mas foi ele o motivo central dessa primeira codificação do novo ciclo de revelações, o cristão. Mais tarde, quando a influência bíblica já havia modelado um povo, e quando este povo já se dispersava por todo o mundo gentil, espalhando a nova lei, apareceu Jesus. E das suas palavras recolhidas pelos discípulos surgiu o Evangelho.
Olha que legal, hein? Então aqui é importante que a gente fale das revelações, né? E nós temos as 3 revelações, a primeira sendo Moisés, Sim. com todo, quando aqui eles falaram que a partir dele surgiu todos os ensinamentos que encontramos na Bíblia, tá? Aí a segunda revelação foi Jesus, onde Jesus veio resumindo toda a lei de Moisés, que Moisés tinha deixado através dos 10 mandamentos. Ele resumiu só em 2 mandamentos, né? Que é amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Uhum. E aí nós temos, depois de 1857 anos, a terceira revelação, que é a doutrina dos Espíritos, a codificação, onde o próprio Jesus coordenou, através da egrégora Espírito da Verdade, toda a doutrina, toda a codificação da doutrina espírita, através dos Espíritos. E nós sabemos que a forma que Deus tem de auxiliar as suas criaturas é através das próprias criaturas. E são, de acordo com a sua evolução, o mais forte vai ajudando o mais fraco. Egrégora é o verdadeiro nome do Espírito da Verdade? Não, egrégora é essa energia que forma essa família de espíritos que se reuniu para poder trazer a terceira revelação. Se uniram pela missão, né? É a união de todos esses espíritos, certo? Liderada por um espírito, né? Que é o nosso mestre amado Jesus. A Bíblia é a codificação da primeira revelação cristã, o código hebraico em que se fundiram os princípios sagrados e as grandes lendas religiosas dos povos antigos. A grande síntese dos esforços da antiguidade em direção ao espírito. Não é de admirar que se apresente muitas vezes assustadora e contraditória para o homem moderno. O Evangelho é a codificação da segunda revelação cristã, a que brilha no centro da tríade destas revelações, tendo na figura do Cristo o sol que ilumina as duas outras, que lança a sua luz sobre o passado e o futuro, estabelecendo entre ambos a conexão necessária. Mas assim como na Bíblia já se anunciava o Evangelho, também neste aparecia a predição de um novo código, o do Espírito da Verdade, como se vê em João capítulo 14, e no código surgiu pelas mãos de Allan Kardec. Sob a orientação do Espírito da Verdade, no momento exato em que o mundo se preparava para entrar numa fase superior do seu desenvolvimento. Então nós temos aqui uma compreensão bem bacana aí para refletir, né? Porque o nosso mundo aqui, a nossa morada, o nosso planeta, ele viveu ao longo da sua existência, porque nós sabemos, hoje a própria ciência já comprova que o nosso planeta ele foi criado há cerca de 4 bilhões e meio de anos, né? E aí teve todo o processo de organização. Quem é que estava lá no comecinho? Formatando, plasmando esse planeta aqui. Jesus. E ele já era Jesus, já, com toda a sua capacidade. Ele já era Jesus. Pensa nisso. Ele já era um espírito crístico, né? Há 4 bilhões e meio de anos atrás. Ele, com toda a sua engenharia, com todo o seu amor, com toda a sua equipe, organizou, formatou, e o planeta teve os milhões de anos aí, em cada fase, sendo organizado
para que hoje nós estivéssemos aqui. Isso significa que nós viemos para cá de outros órbitos, de outro planeta, ou seja, somos aí aqueles ETs, né, que hoje estamos aqui e abraçamos essa morada aqui como sendo nossa, para que a gente possa aqui nos desenvolvermos. E isso, quando a gente estuda a história da humanidade, a história do planeta, é muito lindo você realmente conhecer e saber e entender essa condição de estarmos nos desenvolvendo dentro de um universo criado por Deus para que as suas criaturas, seus filhos, eles possam, na sua evolução, ir trabalhando a mente, porque nós somos espíritos. Então, se a gente sair desse corpo aqui, nós nos integramos nesse universo maior. Sim. E com essa integração, nós formamos essa família maior também. Sim. Fazendo parte e entendermos e conhecendo esse espírito tão mais já antigo que nós, né, que é Jesus, né, que ele está junto com a gente, nos abraçando aqui, como Deus está ainda mais próximo de nós. Ainda. É muito legal que a gente tenha essas reflexões diante dos estudos que a gente vai fazer, porque isso nos vai levando a uma amorosidade tão maior, numa união, numa integração universal, e com os entendimentos que a doutrina, que os estudos vão nos trazendo, nós vamos buscando realmente esse Deus interior de cada um de nós. Sim. Segue aí, Bruno. E eu acho assim, às vezes a gente fica um pouco ansioso quando a gente tem algum projeto, né? Algum projeto pode ser profissional, ou pessoal, ou espiritual, não importa o projeto que você esteja desenvolvido, mas você vê, né, a grandiosidade, né, do nosso projeto, que é o planeta Terra, né? Sim. Olha só o tempo e a paciência. Eu sei que o tempo é só uma referência, né? É só uma coisa que a gente tem como referência para depois, quando a gente está no mundo espiritual, a gente entende que o tempo é infinito, né? Mas você vê, até esse mesmo projeto da codificação que veio com Moisés, aí depois 2000 anos Jesus veio e trouxe já uma outra parte. Agora que a gente ficou mais maduros aqui como espíritos, ele veio e trouxe mais uma parte através de Allan Kardec, que para fechar esse ciclo de 2000 anos, né? Que vai fazer que fez, né, da vinda dele. Eu acredito que o espiritismo ele trouxe essa codificação com Allan Kardec para abrir a mente das pessoas para essa virada de século, né? Esse século, essa virada de milênio, onde a gente está fazendo essa transição de era. Então é como se a gente tivesse tido acesso, né? Porque até uma coisa que a gente já falou várias vezes. Se a mediunidade, né, até por um todo, fosse utilizada de uma forma maior, por exemplo, vamos dizer assim, utopicamente, que existem muito mais centros espíritas do que existem hoje, e muito mais informação na área da saúde, por exemplo, até nas áreas profissionais, na área do capitalismo, entre outras áreas, tivesse vindo informações com mais quantidade e as pessoas estivessem recebendo essas informações e colocando em prática, o nosso mundo evoluiria muito mais rápido, né? Sim. Porque, além de ser espíritos do bem, eles trazem informação das colônias espirituais que a gente sabe que são séculos na nossa frente de adiantamento, né? Não só de moral, mas também tecnológico, né? Sim, e eu concordo, eu acho que com esse tipo de informação também as pessoas seriam mais resilientes, né? Porque, por exemplo, esses projetos demoraram milhões e milhões de anos para se concretizar. Sim. Aí hoje em dia a gente tem um projetinho que não deu certo no primeiro mês e fala, não, pronto, não deu certo, vai demorar muito para acontecer. Acho que as pessoas teriam mais resiliência, teriam mais paciência com as coisas, né? Sim, pro longo prazo, né? Visão longo prazo. Legal, vamos em frente? Egeu, em suas lições de estética, mostrando-nos as criações monstruosas da arte oriental. Figuras gigantescas, de 2 cabeças e muitos braços e pernas, e outras formas diversas. Como a primeira tentativa do belo para dominar a matéria e conseguir exprimir-se
através dela. A matéria grosseira resiste à força do ideal, desfigurando-o nas suas representações, mas acaba sendo dominada. E então aparecem no mundo as formas equilibradas e harmoniosas da arte clássica, atingindo, porém, o máximo de equilíbrio possível. O belo mesmo rompe esse equilíbrio nas formas românticas e modernas da arte, procurando superar o seu instrumento material, para melhor e mais livremente se exprimir. Essa grandiosa teoria hegeliana nos parece perfeitamente aplicável ao processo das revelações cristãs, das formas incongruentes e aterradoras da Bíblia. Passamos ao equilíbrio clássico do Evangelho e deste a libertação espiritual de O Livro dos Espíritos. Continua. Maravilha. Eu acho que a arte, ela parece que traduz o espírito, né? Porque nós somos uma criação de Deus. E nessa criação, nós somos esse ser. E quando nós nos despirmos verdadeiramente da matéria, a gente fizer essa integração com o universo, nós podemos estar inseridos numa arte, numa concepção divina maravilhosa. E isso, eles fez aqui uma analogia, né, da arte com o ser. E isso que é interessante. Mas faz, por favor, a leitura final do texto, que ele se encerra agora no próximo parágrafo, para completar um pouquinho o entendimento. Cada fase da evolução humana se encerra como uma síntese conceptual de todas as suas realizações. A Bíblia é a síntese da antiguidade, como o Evangelho é a síntese do mundo greco-romano-judaico, e o Livro dos Espíritos a do mundo moderno. Mas cada síntese não traz em si tão somente os resultados da evolução realizada, porque encerra também os germes do futuro. E na síntese evangélica temos de considerar, sobretudo, a presença de Messias, como uma intervenção direta do ato da reorientação do pensamento terreno. É graças a essa intervenção que os princípios evangélicos passam diretamente, sem necessidade de readaptações ou modificações, em sua pureza primitiva, para as páginas deste livro, como as vigas mestras da edificação da nova era. Na verdade, ele está aqui trazendo realmente a essência, né? O Espiritismo, ele vai trazer a essência do ensinamento de Jesus. Ele considera aqui o ensinamento que é contido no Evangelho de Jesus. Portanto, é muito importante que nós possamos estudar essa obra aqui, que ela trata da filosofia, mas que a gente também possa ir acompanhando paralelamente para nos enriquecermos e termos aqui um material muito legal para a gente ir nos reforçando, né? Ir reforçando essa nossa vontade de aprender juntos, e ir estudando também o Evangelho segundo o Espiritismo, que traz esse fundamento do amor que Jesus trouxe para nós. Seria até, Klaus, talvez sigam aí também a intuição de vocês e me ajudem, se a gente não possa intercalar os estudos dessas duas obras, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. De repente, uma semana a gente faz outra semana nós estudamos, para que o Evangelho nos
traga essa amorosidade que a gente sabe que vai encontrar quando nós vamos no Evangelho de Jesus. Certo? Aqui apenas uma reflexão que me veio aqui. Se vocês entenderem assim, nós sigamos, senão a gente vai no barco que nós estamos, que também é ótimo. O nosso objetivo é até chegar a fazer 2 vídeos por semana. A gente pode fazer um sobre um livro e outro sobre o outro. Só que de momento a gente vai intercalando, né? Como a gente vai fazer um por semana, a gente vai intercalando. Eu acho que até nesse formato de hoje, que deu dois vídeos mais ou menos de 40 minutos, dá pra fazer. Tipo, ler uma página e depois... Sim, passar pro outro. Sim. Sem problemas. Legal, né? Maravilha. Eu gostei desse pensamento que passou aqui e que encampou aí também no coração de vocês. Né? Mas aqui é isso. Eles vêm fechando o texto aqui, falando exatamente na introdução sobre essa questão, esse histórico, né? Do Livro dos Espíritos e onde ele se fundamentou, que é no ensinamento de Jesus, e como que a humanidade existia antes de Jesus e toda a codificação, todo o código amoroso que Jesus deixou aqui na passagem dele. Né? Então nós temos uma base muito maravilhosa para que a gente possa ir estruturando esse caminho que a gente está buscando aí de aprender, de ensinar aprendendo e aprender ensinando, e a gente vai se somar aí nesse caminho. Tá bom? Perfeito. Mais uma vez aí, gratidão. Eu acredito que nós agora podemos fechar, né, esse vídeo de hoje. Sim. Agradecer mais uma vez pela presença, Lázaro. Agradecer a presença do Ídolo e da Aline também aí com a gente. Como a Aline fez a leitura, né, do livro, eu gostaria de fazer a prece de encerramento. Não sei se tudo bem para vocês. Ótimo, né? tá. Vamos lá então, levando nossos corações à mente do Mestre, sentindo as boas vibrações do Mestre. Irmãos, nesse momento vos convido à reflexão e à interpretação desse momento planetário, desse momento de transição, e também a reflexão interna, da transição interna dos pensamentos, dos dogmas, das crenças, do entendimento da verdade última, da causa primária, cada vez mais nos aproximando dessa expansão de consciência e nos elevando no caminho da luz. Gratidão aos irmãos presentes, encarnados e desencarnados, e a todos que estão nos assistindo. Muita gratidão a todos também. E assim como o Lázaro no vídeo de introdução nos incentivou, vamos encerrar com aquele hino de 2000 anos atrás. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as vossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Livrai-nos das tentações, trazemos o bem. Amém, Senhor, que assim seja. Gratidão. Gratidão a todos. Gratidão, Lázaro. Deus abençoe. Tamo junto, até a próxima. Com Deus. Valeu, até a próxima. Até a próxima. Valeu, Lázaro. Fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor.